Olá, queridos, tudo bem? Chegou a hora de eu passar mais um desafio para vocês cumprirem este mês. Você sabe que nós estamos estudando a música Total Eclipse of the Heart, da cantora Bonnie Tyler, né? Uma música lindíssima, uma música muito forte e uma música que tem muita coisa para a gente estudar e para a gente aprender. Turn around, every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around, every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have come by. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes, bright eyes. Every now and then I fall apart, bright eyes. Every now and then I fall apart, and I need you now tonight, and I need you more than ever, and if you'll only hold me tight. O conteúdo que eu resolvi explorar dessa vez na música é a vogal schwa, o som da vogal schwa, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais aí com relação a esse som. Fazendo uma pequena recapitulação ali sobre as características do som do schwa, nós podemos dizer o seguinte: ele é um som central e ele é um som átono, ele é um som sempre fraquinho, tá? Você não precisa de muito esforço para produzir o som do schwa. Ele mantém a posição da língua neutra, nem abre muito a boca, nem fecha. A posição dos lábios também é neutra, você nem arredonda os lábios, não faz bico, nem estica os lábios, também não sorri. Então é a vogal mais neutra que existe. Nós não temos este som vogal em português, mas nós temos um som parecido, que é quando nós escrevemos o A com tio. Então é um som em português parecido com o som do schwa em inglês. Porém, a função deste som vogal em inglês é um pouquinho diferente. Este som é tão comum, ele é tão usado que ele tem em muitas palavras, mesmo com as vogais escritas com outras letras, mas nós vamos interpretá-lo sempre daquela forma. Então, para localizar o som do schwa, o som vogal do schwa, nós temos que primeiro identificar qual sílaba na palavra é tônica e quais sílabas são átonas. Esse é o primeiro segredinho. Veja bem, este som vogal é tão importante e tão usado, tão comum em inglês, que é o único som que tem um nome próprio. Os outros sons possuem o nome do próprio som. Este som ele tem um nome, o nome schwa. Ele é representado por uma letrinha E escrita de ponta cabeça, se você for observar no dicionário. Bom, e para saber todos os detalhes com relação a este som, você deve assistir novamente a aula que eu gravei sobre isso, chamada A Vogal Coringa do Inglês. Então você faz assim, assiste essa aula primeiro, depois você vem aqui, escuta a música e se prepara para fazer a atividade que eu vou explicar a partir de agora. Bom, pessoal, estou abrindo meu computador aqui para mostrar para vocês como é que vai ser a atividade, então. Eu já deixei esse PDF aqui com vocês, tá? Se você está vendo essa aula aqui gravada, então ele vai estar anexado aqui embaixo em materiais, você pode baixar para usar. Aqui é o seguinte, eu peguei a letra da nossa música do mês aqui e eu coloquei todas as palavras da letra da música aqui nessa página. Observem. Eu dividi as palavras em 3 categorias. As palavras que vocês estão vendo aqui listadas em azul são as palavras com uma sílaba. Tá? Então, elas estão em ordem alfabética aqui para facilitar também. Aí, as palavras que estão em amarelo e em verde são as palavras que têm mais de uma sílaba. Mas por que que eu separei ainda nessas 2 categorias? Olhem só. As palavras que estão aqui nessa lista em amarelo são as palavras com 2 ou mais sílabas, porém sem a presença do sonzinho do schwa. Então, nós temos na letra dessa música 9 palavras nessa categoria aqui. As palavras que estão aqui em verde são as palavras com 2 ou mais sílabas com a presença do som schwa. Então, aqui eu contei 19 palavras nesta música. E um total de 97 palavras com apenas uma sílaba na nossa letra.
Então vejam, eu fiz um gráfico aqui até para ilustrar para vocês de uma maneira mais clara aqui para vocês perceberem quanta diferença que existe entre o português e o inglês. Olha a quantidade de palavras com uma sílaba que tinha nessa música, tudo isso aqui que está em azul, ó. Aí a quantidade de palavras maiores do que uma sílaba sem o schwa, é essa fatia em amarelo aqui. E essa fatia em verde são as palavras maiores do que uma sílaba com a presença do schwa. Então vejam, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que o schwa existe em muitas, muitas palavras que tem mais de uma sílaba. Ele é um som muito comum. E a tarefa que eu quero pedir para vocês tentarem fazer aí já com antecedência é que vocês escutem a música novamente, prestando atenção nessas 19 palavras aqui, e tentem localizar dentro destas palavras em qual sílaba está o schwa. E no dia 15 de outubro, então, nós faremos a correção e eu vou mostrar a pronúncia correta para vocês de todas estas palavras aqui da nossa listinha verde. Combinado assim, então? Bom, pode tentar fazer em casa, se você já está aí compreendendo as questões da fonética, dos sons, já está se sentindo confortável, pode tentar fazer e no dia da nossa aula ao vivo nós faremos a correção então. Se você está achando tudo isso muito difícil, não está entendendo, não se preocupe. Acompanhe a aula ao vivo no dia 15 de outubro e lá nós faremos juntos esta atividade então e você vai entender, eu garanto.